quero desejar uma boa noite para você. E eu quero ler aqui no texto de 1 Samuel, capítulo 16, que fala sobre Davi. Davi é ungido rei. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo 16. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para um sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia. E Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: você tem mais algum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes, e o Senhor disse a Samuel: este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre, cheio de azeite, e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. Essa é a história de quando Samuel foi ao encontro em busca de ungir um rei pela ordem do Senhor. E naquele tempo, naquele período, já havia um rei em exercício, mas era um rei que não estava fazendo aos olhos de Deus o que era bom, o que era correto. E Deus manda Samuel ir na casa de Jessé porque Deus queria ungir outro rei. E Samuel, não entendendo o que Deus queria, a forma que seria feito, quem seria, Samuel foi até Jessé. E a palavra diz que quando ele chegou lá, ele mandou chamar os filhos de Jessé, para que ele escolhesse aquele que o Senhor ia ungir. E talvez como eu e você, se Samuel fosse como eu e você, ou se Deus fosse como eu e você, que olhamos para a aparência, talvez ele teria escolhido o primeiro, que era forte, talvez uma bela aparência, mas não. Chegou o primeiro, Deus disse para ele: não é esse. E não se atente para a aparência, porque ele é forte. Porque eu, Senhor, não sou como vocês que olham para a aparência. Eu vejo o coração.
Nós, como seres humanos, nós não temos esse poder de ver o coração das pessoas, de saber o que elas têm dentro do coração. E às vezes nós julgamos as pessoas pela aparência. Existe até aquela palavra, aquele preconceito. Preconceito é um conceito antes de você conhecer quem é a pessoa. E se Jessé talvez não tivesse mandado buscar o filho que estava lá esquecido, o último, mas era ele que Deus estava chamando para ser o rei, era ele que Deus tinha escolhido para ser ungido. Talvez você possa se sentir, ou você talvez algum dia já se sentiu na sua vida esquecido. Talvez você faça de tudo para que as pessoas te enxerguem. Talvez você pode até dizer para mim: eu tenho uma vida tão difícil, será que um dia alguém vai me ver, vai me ver com outros olhos? Será que um dia a sorte vai brilhar para mim? Será que um dia Deus vai me ver e algo de bom vai acontecer para mim? E hoje Deus está dizendo como ele ungiu a Davi. Como ele ungiu a Davi, que era o menor, que estava no campo, talvez esquecido. Ele vai fazer algo por você, que se sente esquecido, que se sente rejeitado. O mesmo Deus que levantou e que ungiu Davi, unge. Nesses dias de hoje, ele levanta pessoas, ele escolhe pessoas. E aquele que é improvável, aquilo que as pessoas olham e dizem, não tem possibilidade alguma, ele não tem condições, ela não tem condições de sair daí, de ser alguém, de crescer na vida, de ter um nome, de ter talvez uma profissão. Ela não pode sonhar. São essas pessoas que os olhos do Senhor estão atentos para levantar. Porque se ele quisesse escolher qualquer um dos irmãos de Davi, que eram formosos, que eram bonitos, ele tinha escolhido. Mas ele não vê pela aparência, ele vê o coração. Ele escolheu Davi, que estava lá cuidando das ovelhas. Davi estava no campo, Davi estava na batalha, Davi não estava parado. Davi estava no campo, fazendo aquilo que ele mais amava, que era cuidar das ovelhas. E naquela época, você ser um pastor de ovelhas era algo muito precioso, algo que nem todo mundo poderia ser. E Davi era um pastor de ovelhas. E Deus manda chamar. Chamou todos os filhos. Nenhum daquele era o escolhido. Mas quando ele perguntou, existe mais algum outro filho? E ele disse, tem o mais novo, ele está no campo, ele está trabalhando, pois então manda chamar. Nós não iremos oferecer sacrifício, ninguém vai se sentar à mesa enquanto ele não chegar. E a palavra do Senhor nos diz hoje que aquilo que Deus tem guardado para você vai chegar, vai acontecer. Aquilo que Deus sonhou para mim e para você, na hora certa, vai acontecer. Não vão ser as palavras contrárias, não vão ser as pessoas que lançam palavras de maldição, dizendo que não, que você não vai conseguir, como um dia eu já ouvi que eu não ia conseguir. Não são essas as palavras de Deus para